No último vídeo a gente falou sobre os documentos necessários para dar uma volta ao mundo de carro. E agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo em alguns documentos que são extremamente importantes. Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou a Laís. Eu sou o Renan e nós estamos dando uma volta ao mundo de motorhome. Essa aqui é uma série de vídeos sobre o nosso planejamento de viagem. E hoje a gente vai falar sobre dois documentos muito importantes para você entrar em outros países durante a sua volta ao mundo: o passaporte e alguns vistos necessários. E apesar do passaporte brasileiro ser muito bom, a gente consegue entrar em vários países sem precisar de visto. Tem alguns que ainda vão exigir esse documento. E aí a gente começou a pesquisar, né? A gente está dando uma volta ao mundo. Quais seriam os países que a gente precisaria de visto? Para descobrir essa informação, você deve acessar o site do Itamaraty, que é o órgão do governo que regula as relações internacionais. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir. Não são muitos países, mas tem alguns que precisam sim. E aí, quando a gente estava pesquisando, o que a gente percebeu é que não adiantava a gente tirar os vistos agora, porque muitos vistos têm um curto prazo de validade. Então a gente tiraria o visto, até a gente chegar no país com o nosso carro, o visto já teria expirado. Um caso interessante é o visto do Japão. O visto do Japão dura 1 ano e você só consegue tirar do seu país de origem, ou seja, a gente teria que tirar aqui do Brasil. Mas se a gente tirar o visto agora, em 1 ano a gente não tá nem na Argentina, imagina no Japão. E aí não dá, né, gente? Então esse é um país que, se a gente quiser visitar na nossa volta ao mundo, a gente vai ter que voltar aqui pro Brasil para poder tirar o visto para ele. Com isso em mente, a gente focou no continente americano, que são os países que estão mais próximos aí da nossa viagem. Não tem muitos países nesse continente que brasileiro precisa de visto. Por exemplo, aqui próximo do Brasil, o único que a gente precisaria de visto é a Guiana Francesa. Só que a Guiana Francesa, ela não entrou no nosso roteiro dessa vez e dizem que para tirar o visto lá é bem complexo. Comenta aí nos comentários se você já foi para a Guiana Francesa, se você já tirou esse visto ou conhece alguém que tenha tirado. Nesse momento a gente não vai para lá, mas alguns outros países que vão exigir o visto é os Estados Unidos, então a gente vai precisar do visto americano, o Canadá e Cuba. Acredita, a gente precisa de visto para entrar em Cuba. Dentre esses, o único visto que a gente já tirou foi o visto americano, e a gente já tirou ele porque ele vale por 10 anos, então aí com certeza a gente chega nos Estados Unidos antes dele expirar, e também porque a gente preferiu tirar esse visto antes da gente sair dos nossos empregos, porque a gente estava mais seguro e com maior vínculo aqui com o Brasil. Além disso, a gente aproveitou para fazer uma viagem para os Estados Unidos antes da volta ao mundo. Quem aí conferiu a gente de motorhome na Flórida, vou deixar o link aqui nos cards, confere lá que o vídeo tá muito legal. O processo para tirar o visto americano, ele começa pelo site da Embaixada dos Estados Unidos, onde você vai preencher um formulário com várias informações sobre você. Esse formulário, ele é em inglês e você precisa preencher com bastante atenção. Existem vários serviços de despachante que oferecem esse serviço de preencher o formulário para você, mas se você entende um pouquinho de inglês e com muita calma e paciência, é possível sim preencher sozinho. Foi o que a gente fez, a gente entrou no Google, pesquisou vários sites, blogs para ajudar a gente e foi muito tranquilo, mas tem que ter muita atenção, então faz com calma, salva, no outro dia você revisa para não ter erro, porque se você coloca alguma informação errada ali, ou se por acaso você fala outra coisa durante a entrevista, o seu visto provavelmente vai ser negado. Depois que você preencheu esse formulário com tudo certinho, você vai pagar uma taxa e aí sim você vai poder agendar para poder tirar as digitais e uma foto. Esse processo de pagamento e tudo mais não garante que o seu visto vai ser aprovado, ou seja, você pode pagar a taxa e no fim ter o visto negado. Paciência, é assim que funciona. Depois que tiver tudo certinho, recolheu lá as digitais e a foto, você pode agendar a sua entrevista com um agente consular. A entrevista do visto americano é aquele momento que dá aquele friozinho na barriga, afinal você tem que ir lá pessoalmente falar com um representante consular que é americano, que vai te fazer várias perguntas e decidir ali se seu visto é aprovado ou não. A gente fez junto a entrevista, eles recomendam que casais e famílias façam o processo juntos, então a gente estava junto no momento e a gente também sentiu esse friozinho na barriga, então é normal. Mas o que eles querem ali é saber se alguém vai para ficar ilegalmente, para ficar trabalhando nos Estados Unidos. Ou seja, se você não tá com essa intenção, se você sabe o que você tá fazendo, se você colocou todas as informações corretas e se você tem vínculos com o Brasil, responda a verdade. Ele vai fazer várias perguntas de vai e vem para ver se você cai em contradição. Então, se você tá falando a verdade, você não vai cair em contradição. E responde somente o que ele perguntar. Se fica enrolando muito, dá a impressão que você não tá falando a verdade. Seja bem direto ao ponto. Ele pergunta, você responde. No nosso caso, ele fez poucas perguntas. Ele perguntou sobre o nosso trabalho, como a gente comentou, a gente ainda
ainda estava trabalhando quando a gente tirou o nosso visto, então ele queria saber o que a gente fazia, que empresa a gente trabalhava. Ele também perguntou sobre onde a gente ia, né? Pra onde que a gente ia para os Estados Unidos. A gente, no caso, ia pra Flórida, a gente fez uma viagem de motorhome na Flórida. E aí, ele também queria saber quanto tempo a gente ia passar no país. Isso ele perguntou várias vezes, porque é isso, ele quer saber se você vai se contradizer. Fez somente essas perguntas, não pediu nenhum documento. É legal você levar alguns documentos para comprovar tudo que você colocou no formulário, mas a dica aqui é, não sai entregando o documento. Leva a sua pastinha e só entrega se ele realmente pedir. No nosso caso, ele não pediu nada, fez essas 3 perguntas e o nosso visto foi aprovado. O nosso passaporte ficou retido e aí dentro de uma semana a gente pôde ir lá pegar e o passaporte estava com visto. Se no nosso caso o passaporte tivesse sido negado, se o visto tivesse sido negado, o nosso passaporte seria devolvido e aí a gente poderia recorrer e fazer um visto de novo. Mas aí, gente, tem que pagar todo o processo de novo. E o recomendado é, se o seu visto americano foi negado, espera, vê se alguma coisa muda na sua vida ou veja se você colocou tudo corretamente no formulário, porque se você preencher tudo igual e for lá tentar de novo, pode ser que seja negado outra vez, ou seja, tem que ter alguma mudança para eles conseguirem te dar o visto dessa outra vez. Feito isso, tudo passado, respiramos em paz, temos o visto americano, vamos até o Alasca, hein? Mas para chegar no Alasca tem que passar pelo Canadá, e como a gente vai por fronteira terrestre, a gente precisa do visto canadense também. Quem tem um visto americano e vai entrar no Canadá por avião, consegue fazer uma permissão online no site, é bem mais barato, e aí você consegue entrar no país sem precisar passar por todo o processo de visto. Mas quem vai de carro, que é o nosso caso, precisa sim tirar o visto canadense. Acontece que a gente acabou não tirando esse visto antes, porque a gente estava correndo com várias coisas de casamento, construção do motorhome, a gente não tirou ele ainda. A gente vai dar a nossa volta ao Brasil e quando a gente voltar, tiver passando pela região sudeste de novo, que é onde a gente tem comprovante de residência e tudo mais, a gente vai aplicar para o visto canadense. Esse visto aqui também é possível você aplicar de uma embaixada fora do seu país de origem, ou seja, você pode chegar no México e tentar aplicar para o visto canadense, mas aí as chances de você ter o visto aprovado são menores do que você aplicando do seu próprio país. Então a gente pretende, quando finalizar a volta ao Brasil, aplicar para o visto canadense. É um processo mais simples que o americano, você envia os documentos, mas você não precisa fazer uma entrevista presencial, é só recolher realmente digital e foto. Então, dizem ser um pouco mais fácil, mas realmente pode ser negado também. Então tem que ter muita calma e atenção na hora de aplicar para qualquer visto que seja. Outro país aqui nas Américas que a gente quer visitar e que exige visto é Cuba. Apesar da nossa volta ao mundo ser de motorhome, em alguns momentos a gente vai estacionar o carro e pegar um avião para conhecer algumas ilhas. Uma delas é Cuba, e Cuba sim precisa de visto, mas é um pouco diferente desses outros que a gente comentou. Ele se chama uma tarjeta turística e ele é um processo bem mais simples. Então você não precisa aplicar, fazer entrevista, nada disso. Só que para você conseguir esse visto, é ideal que você já tenha a sua passagem, a sua viagem programada para Cuba, o que não é o nosso caso. Mas ele é um visto que ele pode ser tirado tanto em agências de turismo e até mesmo no seu ponto de embarque para poder chegar no país, ou seja, de um porto ou mesmo no avião, no aeroporto com a companhia aérea, ou seja, é um visto um pouco mais simples de ser realizado. A gente também vai aplicar para eles quando a gente chegar lá próximo de Cuba e a gente conta aqui para vocês também como que foi. E é claro que a gente focou agora no continente americano, que é o primeiro que a gente vai visitar, mas na nossa volta ao mundo a gente vai passar por muitos países e a gente também está de olho no processo de visto para eles. Na Europa o processo é um pouquinho mais simples porque existe a zona de Schengen, que não é a União Europeia, mas é uma união de vários países em que brasileiro não precisa de visto. O problema aí é a questão do período, porque nessa região você pode passar 90 dias sem precisar de visto. E aí, como a gente quer conhecer várias coisas na Europa, né, tem muita coisa pra ver, o que vai acontecer vai ser a gente adaptar o roteiro, passar um tempo dentro dessa zona, sair um pouco, voltar, enfim. Quando a gente chega lá, a gente compartilha tudo isso com vocês. Outro continente é a África, enfim, todos os outros continentes, né, tem países que exigem que a gente tenha visto, e aí o que a gente vai fazer é tirar o visto numa embaixada anterior, ou seja, a gente vai visitar um próximo país que vai exigir visto, antes a gente para e faz todo o processo. Inclusive, alguns países você consegue fazer o processo de visto até na fronteira. Ou seja, é coisa pra gente pensar quando a gente estiver chegando lá. Por enquanto a gente tá bem tranquilo com isso, né? Vamos visitar o Brasil, conhecer as Américas, mas enfim, se você vai dar uma volta ao mundo ou se você vai fazer uma viagem, é sempre importante checar se você precisa de visto ou qualquer outro documento além do passaporte para não ter nenhum perrengue.
Dar uma volta ao mundo dá um trabalhão, muita coisa burocrática, mas vale a pena, né? Com certeza vale a pena. Então comenta aqui o que você achou nesse vídeo. Se você já tirou passaporte, se já tem carimbinho, se tirou visto, teve visto negado, conta aqui que a gente quer saber tudo. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos também, se você conhece alguém que tem intenção de viajar para o exterior. E até o próximo vídeo, Traveleiros! Até!